Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Câmara Notícia. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado, e vamos aos destaques do Legislativo. Parlamentares aprovam pedido de informação à Prefeitura sobre falta de medicamentos nos postos de saúde da região norte da cidade. Já sobre a região de Viracopos, outro requerimento quer saber sobre saneamento básico. Falta ligações de esgoto no bairro Jardim Fernanda 2. Horta Escolar, vereador pede explicações sobre a aplicação da lei. Tem também o quadro semanal de educação e ainda como os brasileiros que moram fora do país comemoram o 7 de setembro. Olá, a gente começa essa edição com os destaques da reunião ordinária de segunda-feira. Os vereadores aprovaram um requerimento para saber sobre a falta de remédios em postos de saúde da região norte. Olha só. O requerimento 2383 quer saber da falta de medicamentos na região norte da cidade. Segundo o parlamentar, faltam remédios para hipertensão arterial e diabetes nos postos de saúde. Eu venho acompanhando já isso direto, essa falta de medicamento, não somente no posto lá da região da Vila Boa Vista, como também no Jardim Aurélia, no Jardim Eulina. Então são algumas áreas ali que eu atuo bastante e eu vejo a dificuldade da população em adquirir certos medicamentos. Eu fiz esse requerimento para ver justamente qual o tempo que o governo vai mandar esses medicamentos, não somente para a região da Boa Vista, como também no Aurélia e como também no Jardim Eulina. O documento foi protocolado no dia 30 de agosto e aprovado pelos parlamentares durante a 51ª reunião ordinária, dia 4 de setembro. O requerimento pergunta qual é o prazo para a reposição dos remédios, já que a própria Prefeitura anunciou um aporte de 20 milhões de reais no orçamento da saúde no dia 17 de agosto. A destinação da verba do Executivo seria para manutenção de convênios com hospitais e também para compra de insumos. Assim que eu tiver essa informação, eu já vou falar também que a semana retrasada o governo já liberou 20 milhões, que é justamente para a compra desses medicamentos que estão em falta na nossa região ali. Eu acredito que no mais tardar, uns 20 a 30 dias, seja regularizada essa falta desses medicamentos. Vamos falar agora de saneamento básico. Moradores do Jardim Fernanda 2, que fica na região do aeroporto de Viracopos, reclamam da falta de tratamento de esgoto no bairro. Os parlamentares agora aprovaram um pedido para que a Prefeitura explique por que as obras, que são de responsabilidade da Sanasa, ainda não foram feitas na região. De acordo com o parlamentar, o bairro Jardim Fernanda 1, como é mais novo, já passou por obras para a instalação da rede de esgoto e asfalto. E agora, essa infraestrutura precisa chegar até o Jardim Fernanda 2. O Jardim Fernanda 2, ele é um bairro já mais antigo, teve um asfalto antigo e o esgoto ainda não fora ligado e, apesar do bairro ter sido asfaltado, o esgoto ainda não fora totalmente ligado e nós ainda não foram feitos a segunda camada do asfalto. O requerimento que foi aprovado em plenário tem a intenção de dar prazos para a Prefeitura executar o que está pendente. Nosso requerimento é no sentido de pedir qual tempo vai demorar para que faça as devidas ligações de esgoto, porque já está determinado que seja feito pela Sanasa, ela está fazendo, já foi feita uma nova licitação, então nós gostaríamos de saber o tempo de ligação e quando será colocada, a partir do momento que se esburaque, faça todo o trabalho de instalação, quando será feita a segunda camada de asfalto no Jardim Fernanda, uma região que sofre muito, as ruas vivem esburacadas. Por quê? Porque não existe a última camada que protege o asfalto de verdade. De acordo com o vereador, apesar da obra ainda não ter sido entregue, o esgoto não está passando em céu aberto na região. Já não. O Jardim Fernanda não é mais essa situação. Ele já tem são fossas, não escorre esgoto pelas ruas, mas é necessário. Existem fossas que já estão no limite e existe uma parte ligada. Então existe já alguma coisa encaminhada. O que é necessário é que se termine o esgoto e façam a camada de asfalto que é necessária e é direito de cada morador daquela região.
Em 2012, o então prefeito Pedro Serafim sancionou o projeto de lei chamado Horta Escolar. O objetivo era que as escolas tivessem plantas frutíferas, hortaliças e ainda plantas medicinais e que fossem cuidadas por funcionários e alunos. Agora, em 2017, um parlamentar quer saber da aplicação dessa lei. O requerimento 2392/2017, de autoria do vereador Nelson Osseri, foi aprovado durante a 51ª reunião ordinária, que aconteceu nesta segunda-feira. O documento questiona a aplicação da Lei nº 14.453, de 2012. O texto da legislação cria o programa Horta Escolar nas instituições de ensino de Campinas. O objetivo do projeto é incentivar que alunos, sob a supervisão de técnicos e com o apoio da comunidade, cultivem mudas de árvores frutíferas, hortaliças e plantas medicinais. Que eles tragam dentro desse requerimento a possibilidade de colocar em prática essa horta escolar. Para o vereador, além de ocupar espaços inutilizados, o projeto aproxima as crianças das famílias e dos professores. É uma atividade que ela traz a criança, o jovem, mais próximo do professor e também mais próximo da família, porque é uma atividade diferente na educação, né? Possibilitando também nesse projeto, caso venha a resposta do jeito que esse vereador espera, né, que espaços públicos não utilizados também possa ser realizada a horta. Outro objetivo do requerimento é resgatar hábitos e costumes das comunidades do município. O requerimento ele vem no sentido de resgatar não só a educação alimentar, o convívio, né, em sociedade, permitindo assim que as escolas tenham lá suas hortas, né, para que a comunidade possa usufruir desse serviço. Tempos passados, a horta era muito relevante na zona rural e muito da comunidade vivia desses alimentos sem agrotóxicos. Então nós queremos resgatar isso, não só a educação alimentar, como também a educação ambiental. E a seguir tem o quadro de educação e ainda o maior número de brasileiros que moram no estrangeiro se concentra nos Estados Unidos. Você vai ver como eles comemoram 7 de setembro por lá. A gente volta em instantes. Feriadão prolongado e para você que vai ficar em Campinas é bom saber que alguns serviços atendem no esquema de emergência. A Sanasa, por exemplo, vai receber ligações de reparos e emergências por 2 telefones, o 0800 772 1195 e o 3735 5000. No feriado, os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Ouro Verde e as UPAs do Padre Anchieta, Campo Grande e São José atendem normalmente. Já na sexta-feira, as policlínicas atendem com equipes reduzidas. No sábado, também alguns centros de saúde funcionam com equipes menores. São eles: São Quirino, São José, Jardim Aurélia, Vila Ipê, Capivari, Santa Lúcia, Vista Alegre, Santo Antônio, DIC 1, União dos Bairros, Jardim Aeroporto, Jardim Rocim e Parque Valença. Serviços como Poupa Tempo, as subprefeituras, o PROCON e o CEPAT fecham hoje à tarde e vão ser retomados apenas na segunda-feira. E hoje é dia do quadro de educação, o Maicon Vancini traz as novidades pra gente. Um colégio em Campinas tem um programa educacional que vai além do tradicional e incentiva os alunos a desenvolverem habilidades e competências diferenciadas. Uma das disciplinas utilizadas pelo colégio é a robótica. Nós buscamos, junto com os pais, com as famílias, a pergunta, né? Como que você quer preparar o seu filho para o futuro? Como que ele vai para o mercado? Então, o que a aula de robótica ela oferece para eles? O grande desafio, que é como trabalhar em equipe, lidar com frustrações, porque às vezes as montagens, tanto a programação não dá certo, eles têm que refazer, né? E o que a gente vê aqui no futuro, né?
adolescentes preparados para as dúvidas, para os desafios que vão vir, porque hoje a gente encontra jovens, qualquer probleminha já está largando tudo, né? Próprio o adulto também, vivendo as suas frustrações, então a gente quer oferecer para eles desafios para lidar com esse tipo de sentimento e conseguir progredir. O projeto de robótica é em parceria com a Lego, o que permite a construção de maquetes e até carros ou outros objetos motorizados. Tudo isso é controlado por um tablet que recebe a programação desenvolvida pelos alunos. Nós começamos a partir dos 3 anos de idade, com o Infantil 1, que é o material já de Lego, com peças um pouco maiores, com imagens que eles têm que reproduzir. Os desafios vêm com temas, né, meios de transporte, moradia. Chega no 1º ano já com a introdução do tablet para seguir a montagem, né, não tem motor. De 2º ano até o 5º ano já tem a programação para o que eles construírem funcionar. E quem nos apresentou os projetos foi a própria turma que participou no fim de semana de uma competição de robótica em Sorocaba. Eles ficaram em primeiro lugar na categoria Design com as peças apresentadas. E a idade deles, entre 10 e 11 anos. E o incentivo em desenvolver um produto assim e participar de competições estimula o estudo. A gente aprende sobre a programação, sobre como programar as coisas, sobre como as coisas funcionam na Lego. Por exemplo, aqui é uma programação básica. Toda vez que tem uma construção na robótica com programação, eu sempre fico muito feliz, porque eu amo programar as coisas. É bem legal a gente construir em equipe. Quando a gente tem robótica, a gente é dividido em 3 grupos e 4 pessoas em cada grupo. O mais importante desse tipo de currículo, que vai além das matérias tradicionais, é que além da diversão e de aliar tecnologia ao ensino tradicional, os alunos apresentam um desenvolvimento melhor em todas as áreas do aprendizado. Foi uma evolução muito grande para eles em matemática. Eu acho que foi muito positivo, porque o tempo todo eles têm que ficar trabalhando com cálculos aqui, né? O trabalho da professora nas outras disciplinas também, na questão social, eles aprenderam a ouvir mais, que isso é muito difícil, né, para as crianças. E como no trabalho, cada um tem uma função, tem um crachá. Hoje eu sou organizador, o outro é o montador, o outro vai separar as peças. Então, aprendeu a valorizar o espaço de cada um. Acho que isso eles vão levar para o resto da vida. Você que vai pegar a estrada entre hoje e amanhã, muita atenção, hein? Só no sistema Anhanguera Bandeirantes, a expectativa é que 820 mil veículos circulem entre a saída e a chegada da capital paulista. Para esta quinta-feira, o movimento deve ser maior entre as 8 da manhã e a 1 da tarde. No retorno, domingão, o esperado é que o fluxo aumente entre meio-dia e as 10 da noite. Os caminhões que vão para São Paulo precisam utilizar a Anhanguera no trecho entre Jundiaí e a capital. Essa medida tem como objetivo distribuir melhor o tráfego de veículos. No corredor Dom Pedro, a expectativa é de 460 mil veículos no trecho da região metropolitana de Campinas para o litoral norte. Entre sexta e domingo, essa é a expectativa. Já a rodovia Zeferino Vaz, que liga Campinas a Mogi Guaçu, também deve ter um aumento de fluxo. Neste trecho são esperados 112 mil veículos. Nada de chuva no feriado na nossa região. Tempo firme, pelo menos até domingo, isso segundo o CEPAGRE da Unicamp. Essa massa de ar seco que está no estado impede a formação de nuvens e também deixa as madrugadas mais frias. Por isso a gente tem grandes amplitudes térmicas, né? Que é aquela diferença entre a mínima e a máxima. Amanhã, feriadão, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 30 graus. Na sexta-feira também, mínima de 14, mas a máxima chega aos 31 graus. Atenção, com esse tempo seco também aumentam os riscos de queimadas. Agora amanhã é dia da independência, muitos brasileiros acompanham os desfiles que acontecem em várias cidades do Brasil.
Já para quem mora fora do país, essa é a data que também é uma forma de matar a saudade do país e encontrar com os conterrâneos. A gente vai ver agora na reportagem da NBR, emissora do governo federal. Coxinha, churrasco, para quem mora no Brasil, comidas normais de todo dia. Mas, para quem mora fora do país, são pratos que não apenas matam fome, mas também a saudade de casa. Que o digam estes brasileiros que moram nos Estados Unidos e se reúnem todos os anos para comemorar o 7 de setembro com a música e as cores do nosso país. Os Estados Unidos têm a maior comunidade de brasileiros fora do país. São 1.400.000 pessoas. E mesmo estando fora, eles não esquecem a cultura do Brasil. Aqui no estado de Maryland, eles se reúnem há mais de 20 anos para comemorar a data da independência. O responsável pela festa é o pastor Davi. Desde que se mudou para os Estados Unidos no início dos anos 80, percebeu que os brasileiros, principalmente os recém-chegados, sentiam muita falta dos familiares. A festa na igreja foi uma maneira de tentar aproximar a comunidade. A gente vê que a comunidade brasileira, principalmente aqueles que estão chegando, ou recém-chegados, eles têm muita falta dos familiares e de algo que está relacionado com o Brasil. Porque a maioria dessas pessoas fazem aqui aquilo que nunca pensaram em fazer antes, não é? Então ficam meio isolados. E aí nós decidimos tirar um dia, pelo menos por ano, nesse período aí da comemoração do Dia da Pátria, né? E trazer esse povo junto e ter uma festa com eles. Arnaldo mudou para os Estados Unidos para estudar inglês há pouco mais de um ano. Agora, uma das maiores preocupações dele é fazer com que os filhos não esqueçam o português. A festa do 7 de setembro da comunidade é uma das maneiras que ele encontrou. A influência que eles têm aqui do país é muito maior, na escola, com os amigos, em todos os lugares. Em função disso, a gente busca oportunidades para a gente trabalhar de uma forma mais intensa. Então a gente busca também o 7 de setembro, que aqui nessa região onde nós estamos é privilegiada porque já tem uma tradição muito antiga de se reunir os brasileiros para poder estarem juntos e participarem de um evento especial. Mas o 7 de setembro não precisa ser lembrado só pelos brasileiros. A data também é uma oportunidade para fazer os Estados Unidos conhecerem um pouco melhor a cultura do nosso país. O alvo principal são os americanos, são os cidadãos americanos que se interessam e gostam pelo Brasil. E nesta comemoração nós vamos ter eventos culturais, como uma exposição, temos seminários, gastronomia brasileira, vamos ter a presença de baianas no 7 de setembro fazendo acarajé. Bom feriado para você, mas amanhã a gente se vê. Tchau!